Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live. Eu sou Josi Pires, nutricionista. Eu ajudo diabéticos a combater a doença e evitar complicações. O pessoal tá chegando com força. É isso aí, pessoal. Muito bem, muito bem. Quem vai chegando já vai respondendo aquela pergunta que a Nutri faz sempre. Estão me ouvindo, vendo como é que está aí, pessoal? Imagem, som, tudo ok? Porque já já o nosso convidado vai chegar. Boa noite, Nancy. Nós temos que estar prontos já, né? Para começar 1 hora de live. Então fala para mim. Boa noite, Mili. Mili, está conseguindo me ouvir? A Vivian, a voz tá boa, pessoal? A imagem tá boa? Tá tudo certo aí? Show de bola, gente! Vocês são maravilhosos. Quem é que pode mandar um aviãozinho aí? Vamos compartilhar essa live aqui, gente, com outras pessoas? Quem pode me ajudar a compartilhar a live? Manda aí para os seus amigos. Junta aí 10 pessoas e convida. Ajuda aí a Nutri. Vamos convidar? Quem é que pode fazer isso? Show, Mili, está ótimo. Então manda aí o aviãozinho, chama seus familiares. Hoje eu tenho um convidado para lá de especial, que é o Dr. Ricardo Matos. Ricardo Ferreira Matos. Vamos falar sobre o coração do diabético. Gente, vai ser um assunto muito importante, né? Você sabia que o diabetes pode machucar o seu coração? O que você pode fazer para evitar isso? É o tema da nossa live de hoje. O doutor Ricardo já entrou aqui na live. Gente, mas vamos lá, eu quero encher isso aqui de gente, porque o assunto vai ser muito relevante, de muita importância. Nós não podemos ficar aqui com um número pequeno. E a Nutri já colocou a live um pouquinho mais tarde, para vocês conseguirem assistir, né? Porque sempre tinha aqueles que diziam, é muito cedo, então não tem desculpas. Vamos lá, cadê o pessoal? Vamos chamar. O doutor Ricardo já chegou, deixa eu convidar ele aqui. Cadê os diabéticos do Instagram? Bota eu. Sinaliza aí para a Nutri. Cadê os diabéticos? Como eu falei no início, eu ajudo diabéticos a combater a doença e evitar complicações. Boa Olá, noite, Ricardo. Tudo boa bem? noite. Deixa eu arrumar a minha câmera aqui. Tudo bem, José? Tudo? Graças a Deus. Ó, Então os tá bom. diabéticos sinalizando aí, né? Tudo jóia. Estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo o som? Só ouvir aumentar aqui o áudio. Uhum. Pronto. Diabética e com nota no cresce. E aí, obrigada já de antemão aqui pelo convite, tá? Eu fico muito feliz quando eu tenho um profissional assim, né? Essa patente para vir aqui passar informação pro pessoal, né? Todo dia que a gente tem um cardiologista, não, né, pessoal? Não é verdade? Não, e parabéns pelo Dia do Nutricionista, né? Ah, obrigada, Ricardo. Obrigada. Vamos então começar com a gente combinou que seria 1 hora de live, viu, gente? Manda aviãozinho. Eu quero chegar aqui a 100 pessoas, porque a gente consegue, né? Tivemos live aqui nesse número. Então, chama o pessoal ligeiro. Vamos iniciar? Muitos seguidores chegaram novos. Se apresente, por gentileza, doutor Ricardo, e para a galera. Bom, então eu sou, para quem não me segue ainda lá no meu perfil, mas faça favor de seguir, né? Para quem não me segue lá, eu sou médico cardiologista, né, cardiologista clínico. Então, eu fiz a minha residência médica em cardiologia e depois eu fiz uma subespecialidade em ecocardiografia, que é uma área de imagem, né, da cardiologia clínica. Então, mas eu faço essas duas coisas na minha prática clínica, né, a cardiologia clínica e a ecocardiografia, que é um exame de imagem. Eu acho que a maioria das pessoas já fez aí alguma vez na vida um ultrassom do coração, que é o exame que a gente chama de ecocardiograma. E, claro, sou apaixonado aí por essa parte da alimentação, mudança de hábitos, e que realmente hoje isso toma uma grande parte, uma boa parte ali da minha prática clínica atualmente. Perfeito, perfeito. Legal, né, gente? Ó, quem não segue o doutor Ricardo, depois, não sai da live, não. Depois da live, você vai lá seguir o perfil dele, tá certo? Então, vamos começar o nosso assunto.
Meu perfil, doutor Ricardo, é sempre muito voltado para quem tem diabetes, diabetes tipo 2. Eu fico tentando colocar na cabeça das pessoas que o diabetes tipo 1, apesar de ter a mesma característica, é uma doença que é tratada muitas vezes um pouquinho diferente, né? Então, estou sempre voltando aqui no diabetes tipo 2. E aí, assim, quando a gente fala, por exemplo, que o diabetes tipo 2 é uma doença, por exemplo, de alto risco, infartos, problemas cardiovasculares, o que o diabético tem que se atentar? O que isso significa na prática, né? O que tem que prestar atenção aí? Eu costumo dizer que assim, a gente tem vários fatores de risco para a doença cardiovascular, né? Até hoje, a maioria das pessoas tem ciência disso, né? Se você parar uma pessoa na rua leiga e perguntar para ela o que você acha que pode aumentar o risco de você ter um problema no coração, as pessoas vão falar cigarro, né, obesidade, a pressão alta. Então, as pessoas hoje têm ciência das coisas que aumentam o risco de a gente ter um problema cardíaco. O diabetes é um desses fatores de risco, mas veja, ele não é um dos fatores de risco, ele é o pior fator de risco, né? Então, de fato, assim, a gente tem vários fatores de risco cardiovascular, mas eles não são iguais, né? Se a gente for colocar uma hierarquia entre eles, alguns são piores. Então, por exemplo, se eu comparar o diabetes com o tabagismo, os dois são fatores de risco para ter problema cardíaco, mas o diabetes é pior do que o tabagismo, se eu fosse colocar os dois ali numa balança, entendeu? Então, a gente tem estudos interessantes que avaliaram isso daí, o peso de cada fator de risco como contribuição para o aparecimento da doença cardiovascular. A gente tem um estudo que, inclusive, foi feito em mulheres, né, que é bastante citado nesse contexto aí, que chama Women's Health Initiative. É um estudo que eu já até fiz post sobre esse estudo. É um estudo que acompanhou mulheres que trabalhavam no serviço de saúde, né, mas assim, milhares de mulheres. É um estudo muito grande que durou mais de 20 anos. Então, um estudo prospectivo com mais de 20 anos de duração. E eles conseguiram, acompanhando essas mulheres, verificar quais eram os fatores de risco que mais aumentaram, se associaram com o aparecimento de doença coronariana nessa população. E aí você vê lá na figura desse estudo os campeões, né? Quer dizer, qual foi o fator que foi pior e depois em ordem decrescente. E disparado, o pior foi o diabetes. Então, o diabetes aumentou, as mulheres que tinham diabetes tiveram um risco 10 vezes maior de ter, nesse estudo, de ter doença coronariana, né? Então, entupimento das artérias no coração, infarto. Então, a aterosclerose coronariana. O segundo fator de risco depois do diabetes, o segundo pior, vamos dizer assim, era a síndrome metabólica, né? Então, o diabetes aumentou em 10 vezes, a síndrome metabólica aumentou em 6, e aí depois vinha a hipertensão, obesidade, tabagismo, que aumentaram em torno de 4 vezes. Então, veja, todos os fatores de risco importam, mas quando a gente compara o diabetes com os outros, a gente percebe que ele é ainda pior, né? Então, ele aumenta muito o risco. Por isso que a gente tem tanto cuidado com o paciente diabético, né? Geralmente, no paciente diabético, a gente acaba tendo metas, né? Metas de controle de pressão, metas de controle de colesterol, tudo é mais rigoroso no diabético, né? Porque a gente sabe que ele é uma pessoa que a gente tem que tomar cuidado, é um paciente de risco. Então, a gente tem que realmente o diabetes, quando a gente fala em doença cardiovascular, é uma preocupação. E quando a gente para pensar, a maioria dos diabéticos, na verdade, morre de problema cardíaco, né? Não morre do diabetes em si, porque o diabetes ele tem as complicações do diabetes. Então, cetoacidose diabética é uma complicação grave do diabetes, coma hiperosmolar é uma complicação grave do diabetes. Mas a maioria dos diabéticos não morre disso. Eles morrem por doença cardíaca, né? 60% dos diabéticos morrem por problema cardíaco. Então, é por isso que a gente se preocupa tanto com isso, né? E aí a gente entra na questão da prevenção, tudo. Perfeito, perfeito. Pessoal, quem está entendendo aí o que a gente está falando? Cadê os coraçãozinhos? Cadê o joinha? Dá para mandar, gente, interage com a gente, certo? Quem está na Quem live? quiser, olha, quem quiser deixar uma perguntinha, lembra de clicar nesse ícone da pergunta aqui, porque se você escreve a pergunta nos comentários, depois ela fica lá para cima, a gente não consegue acessar depois. Isso, perfeito. Ó, isso gente, tem que interagir para a gente saber que vocês estão aqui, que vocês estão entendendo muito bem. Sinaliza para a gente. Ficamos tristes se ninguém interagir, né, doutor Ricardo? E olha só, deixa eu te fazer uma pergunta interessante. Ó. É possível o diabético, por exemplo, ele ter
um infarto e sem sintomas, por exemplo? Essa é uma dúvida comum, né? Uma curiosidade, na verdade. Eu acho que a maioria das pessoas já deve ter escutado isso, né? Que o diabético, ele pode ter um infarto sem ter dor no peito. E a primeira vez que a gente escuta isso, a gente acha estranho, né? Como é que uma pessoa vai infartar sem ter dor no peito? Né? Porque é o sintoma mais característico. Mas, de fato, o diabético, é claro que isso costuma acontecer com diabéticos que já têm um tempo maior de doença. Porque o que pode levar a esse infarto sem dor, entre aspas, é a neuropatia diabética. Sim. Então, a neuropatia diabética é uma das complicações microvasculares do diabetes. Então, no diabetes, a gente tem as complicações macrovasculares e as microvasculares. Então, quer dizer, a glicose elevada no sangue, ela é deletéria para o corpo e ela começa a causar vários danos, inclusive nos nervos. Né? Então, quando a gente tem os danos pela glicemia elevada nos nervos, isso pode acontecer nos nervos periféricos, em qualquer parte, no sistema neurológico, e uma das consequências da neuropatia diabética é justamente você perder a sensibilidade. Até por isso que o diabetes, né, é uma das principais causas de amputação não traumática, né, de membros inferiores, que é uma coisa bem triste, né? Quantos pacientes diabéticos que tiveram que amputar um dedo, né, do pé, né? Isso acaba sendo muito comum e uma das causas é justamente a neuropatia diabética. Então a pessoa perde a sensibilidade ali no pé, geralmente, e aí ela acaba machucando o dedão do pé por um acidente, uma topada, alguma coisa, e não percebe que machucou. O diabético já tem uma dificuldade de cicatrização, porque a circulação já não é muito boa, e aí aquele machucado vai piorando, a pessoa não percebeu, não está sentindo nada, porque já não sente, não tem a sensibilidade no pé, e até que quando vai perceber, já teve uma necrose, uma complicação e acaba tendo que amputar. Então, a neuropatia, que é o que causa, uma das causas dessas amputações, é também o que explica os diabéticos poderem ter um infarto sem dor. Né? Claro que assim, não é o mais comum. Mesmo no diabético, o usual é ter um infarto com a dor no peito, né? E os outros sintomas. E o que pode acontecer também, que a gente chama de equivalente isquêmico ou equivalente anginoso. Então, a pessoa pode não ter a dor, mas ela vai ter outros sintomas. Né? Porque o infarto, claro, o infarto é uma coisa grave, né? Uma complicação grave. Então, o diabético ele tem um infarto e aí ele vai começar a ter, nossa, uma falta de ar, tô com falta de ar, suando frio, com náusea. Então ele não tá, ele tá com dor no peito, mas ele está tendo vários outros sintomas. Então, para quem aí é diabético, está assistindo, fique esse alerta, né? Ou se você tem algum diabético na família, né? Seu pai, sua mãe, seu avô são diabéticos e você convive com eles, então a pessoa de repente começa, eu tô com mal-estar, tô passando mal e tá com falta de ar e tá suando frio, náusea. Isso daí tem que ir pronto-socorro, né? Então, às vezes a pessoa está infartando só porque não teve dor no peito, ela acha que o problema é outro, deve ser o estômago, deve ser outra coisa, e às vezes demora para procurar o atendimento médico e aí é que o problema se agrava ainda mais. Então, diante de uma suspeita de infarto, a gente tem que correr por pronto-socorro, fazer um eletrocardiograma. Se não for, melhor ainda, né? Mas pelo menos você tirou a dúvida. Mas então, essa questão do infarto sem dor é um alerta que a gente faz para os pacientes. Né? Então, como a neuropatia diabética já é uma complicação um pouco mais tardia, é por isso que geralmente isso vai acontecer com diabéticos que têm já um tempo de doença um pouco maior, geralmente vários anos de doença. Né? Não é aquele diabético que descobriu há um ano, dois, esse daí dificilmente já vai ter neuropatia diabética. Mas, de fato, essa questão do infarto sem dor é verdade, sim. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Eu promovi agora um evento no meu Instagram, não sei se você chegou a ver. Foi a Semana do Combate à Diabetes. E eu fiz alguns grupos, cheguei a juntar 5.000 pessoas. E eu fiz uma enquete para o pessoal para saber quanto tempo que eles tinham de diabetes. Pasme, mais de 85% tem mais de 5 anos deles de diabetes, dos meus seguidores. Então, quando você fala assim, ou seja, um dos assuntos que eu estou sempre batendo aqui na tecla, o pessoal, quando pensa em diabetes, doutor Ricardo, a maioria deles estão focados que é uma doença de glicose alta no sangue. Eu tenho glicose alta no sangue. Uma coisa que chamou muita atenção na tua fala é que o diabetes não anda sozinho, né? Então, você falou lá no começo, esse grupo de doenças metabólicas, a pressão alta, a diabetes, tem a síndrome metabólica. Qual o nomezinho que dá para tudo isso? A resistência insulínica ali envolvida. Exatamente.
como que você vê, no caso, assim, para quem está aqui agora, chegando, né? E muitas vezes as pessoas já têm, ó, tenho 20 anos de diabetes, tá vendo aí? Então, o pessoal que está no meu perfil é esse grupo aí que tem de 5 anos para cima, né? Olha aqui. Então, o que você diria para esse pessoal que às vezes pensa que combater a doença, que tratar o diabetes é só baixar a glicose de qualquer jeito? Não, é exatamente isso. Ó, uma pessoa até colocou aqui, ó, gostaria de saber se o diabetes que tem glicose 140, 150 também pode dar problemas no coração. Então, é isso mesmo que a Josi falou. Na verdade, às vezes a gente associa só a glicemia, mas de fato, assim, quando a gente vai tentar entender os mecanismos pelos quais o diabetes causa problema cardiovascular, muito tem a ver com a glicemia elevada no sangue de fato, né? Então, o que acontece? A nossa glicose, ela não pode ficar muito tempo alta no sangue. Por isso que quando a gente come alguma coisa, a gente tem aquela elevação da glicose no sangue, logo o corpo já vai lançar a mão dos mecanismos de controle, de regulação, liberação de insulina, etc., para voltar os níveis de glicemia para o normal, né? Então o corpo sabe que ele não pode ficar com a glicemia alta no sangue e por isso que ele faz, logo que a gente se alimenta, ele dá um jeito de voltar com a glicemia normal. Isso quando está tudo bem, quando você está metabolicamente saudável. Por quê? Porque a glicemia constantemente elevada ali no sangue vai causar esse fenômeno que a gente chama de glicação, né? Então, a glicose que está ali no sangue e não deveria estar em excesso, ela acaba se ligando com outras coisas. Um exemplo disso é a hemoglobina glicada, né? Que é aquele exame que a gente usa para ver como é que está o controle do diabetes. É isso, é a glicose se ligando à hemoglobina e a gente consegue dosar isso no exame de sangue. E a mesma coisa que acontece com a hemoglobina glicada, você pode imaginar que acontece com várias outras coisas no nosso corpo. Então, a glicose vai se ligando ali é justamente a lesão do endotélio vascular, então a disfunção endotelial. E aí a lesão endotelial, uma das coisas que a glicação faz é a lesão do endotélio, né? Então a glicemia elevada acaba lesando o endotélio e o endotélio lesado predispõe ao aparecimento da aterosclerose. Não só isso, né? A glicemia elevada vai causar outras coisas também, inflamação, estresse oxidativo, né? Então, mas não é só a glicemia, né? Esse é o ponto importante que a Josi quis frisar, né? O problema começa muito antes, essa encrenca aí começa muito antes da glicose subir, que é a resistência à insulina. Então, no diabetes tipo 2, a resistência à insulina aparece uma década antes da glicose começar a subir. Então, muitos anos antes, a pessoa já está doente, só que o exame da glicemia ainda vem normal no exame de sangue. Mas se você dosar insulina, calcular Roma-IR, ou utilizar outros exames para verificar a presença da resistência à insulina, você vai ver que a pessoa já tem um grau de resistência à insulina. E aí, na resistência à insulina, o que acontece? O corpo, para tentar vencer a resistência à insulina, ele aumenta os níveis de insulina, que é o que a gente chama de estado de hiperinsulinemia. E o que acontece? A insulina em excesso vai acabar, da mesma forma, aumentando o risco cardiovascular. Por quê? Porque a insulina em excesso ativa o sistema nervoso simpático, causa vasoconstrição, a insulina ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, então causa retenção hídrica, causa elevação da pressão arterial, diminui a produção de óxido nítrico nos vasos sanguíneos, também levando à vasoconstrição. Então, uma série de efeitos que a hiperinsulinemia, que aparece antes da glicemia subir, já está causando e já está aumentando o risco cardiovascular da pessoa. Então, é por isso que a gente eu sei que a Josi também é dessa turma que defende a dosagem da insulina de jejum, Sim. né, porque muita gente que não gosta, diz que a gente não deveria dosar insulina de jejum, mas o fato é que na prática clínica, é óbvio que a gente costuma pedir esse exame quando a gente suspeita que a pessoa tem resistência à insulina, né? Sim. Então, se você atende uma pessoa que está com a glicemia de jejum ainda normal, a glicada ainda está normal, mas ela tem a circunferência abdominal ali de 110, a relação triglicérides-HDL está alterada. Bom, essa pessoa tem uma alimentação toda ruim, né? Quer dizer, você já conversou com ela e já viu que a alimentação não está adequada. Aí se você, bom, vou dosar a insulina de jejum nessa pessoa que tem uma chance muito grande de vir alterada, né? Então, é claro que a gente usa os exames também baseado na nossa suspeita clínica, né? Quer dizer, depois que você conversou com o paciente, aí você está suspeitando que ele possa ter resistência à insulina, aí você vai lançar mão dos exames. Não é sair pedindo para todo mundo aleatoriamente, né? Não é isso.
Perfeito. Gente, só para saber, agora tá tudo certo, não tem mais nada travando não, né? Não, não, não. Ficou, tá, agora tá Foi certo. uma troca que houve aqui do 4G para Wi-Fi. Doutor Ricardo, vamos falar um pouquinho agora sobre o. Depois vamos ver os comentários, pessoal, sobre o tratamento. Todo remédio usado para tratar o diabetes diminui o risco cardiovascular? Antes de tu responder, uma das coisas que eu falei na semana do combate foi sobre o tratamento intensivo. A galera que pensa também que basta comer tudo o que quer e tomar insulina, né? Tratamento intensivo para resolver o problema. Além disso, da insulina ou qualquer tipo de droga, né? Vai conseguir reduzir o risco cardiovascular no diabético? Não, então. Não, né? E assim, se você tem vários aí seguidores que são diabéticos, você até falou, vários com muitos anos de doença. Então, assim, mesmo quando a gente arruma a alimentação, né, corrige a alimentação da pessoa, às vezes com muitos anos de doença, você consegue melhorar o controle da glicemia, mas muitas vezes ela não se livra da medicação, né? Vai acabar ainda tendo que utilizar alguma medicação para ajudar ali no controle da glicemia. E aí a gente tem várias opções terapêuticas, né? Então a gente tem classes de antidiabéticos orais e a gente tem a insulina também, né? Mas dentro dessas medicações, dessas opções terapêuticas que a gente sabe que não são todas que vão diminuir o risco cardiovascular, porque às vezes a pessoa fica com essa impressão. Bom, se o que aumenta o risco cardiovascular é a glicemia alta no sangue, qualquer coisa que eu fizer para baixar a glicose no sangue vai diminuir o risco cardiovascular. Parece óbvio, né? Mas infelizmente não é assim, né? Então tem remédios que a gente usa e que abaixam a glicose no sangue, diminuem a hemoglobina glicada, mas não diminuem o risco cardiovascular. Então, a gente tem vários estudos mostrando isso. Um exemplo clássico, por exemplo, são as sulfonilureias de primeira geração. Então, glibenclamida, né, Daunil. Eu posso até falar nome comercial, porque é um remédio que já quase a gente praticamente não se usa mais. Aqui ainda é uma medicação que é fornecida pelo Sistema Único de Saúde, então, às vezes, tem paciente que ainda usa, mas já é uma medicação que há muito tempo a gente não recomenda mais que se utilize, ela causa muita hipoglicemia e tal. Mas é um exemplo, por exemplo, de medicação que até diminui a glicemia, mas não diminui o risco da pessoa ter um infarto e ter uma complicação cardiovascular. Então, de todas as medicações que a gente tem, as classes de medicações que a gente tem para reduzir a glicemia, ajudar no controle do diabetes, são poucas que diminuem o risco cardiovascular. Quais são elas? As glifosinas, que são inibidores de SGLT2. Então, eu vou falar o nome comercial aqui, porque senão as pessoas ficam meio perdidas também. Sim. E não tem conflitos de interesse aqui, a Josi também não tem. Não. Então, vocês devem conhecer como Jardiance, Forxiga, que é a dapaglifosina, a empaglifosina, que é o nome do sal, né, o nome genérico. Então, essa é uma classe de drogas que o que ela faz? Essas medicações, elas jogam, o mecanismo de ação é jogar a glicose para fora através da urina. Então, esse SGLT2 é um que tem ali no nosso rim, né? E ele ajuda a secretar a glicose pela urina. Então, olha que interessante, esse remédio, diferente de muitos remédios que a gente usa para tratar o diabetes, que ele só diminui a glicose no sangue, mas joga a glicose para algum lugar. Então, por exemplo, eu tirei a glicose do sangue, mas ela foi parar em algum outro lugar. E por isso que, às vezes, você continua com a banheira cheia, como diz o Marquezine, né? Você já fez várias lives com ele, então o pessoal também está acostumado com essa expressão da banheira cheia. Então, às vezes, o remédio diminui a glicose do sangue, tira a glicose do sangue, mas joga lá para a banheira, né? Então, ela continua lá no seu corpo e não vai ajudar. Esse remédio, os inibidores da SGLT2, eles jogam a glicose para fora do sistema. Então, você vai urinar a glicose. É claro que tem um limite isso, né? Ele consegue eliminar até 300 calorias de glicose, em média, por dia, né? Então, passou disso, ele não vai conseguir também. Então, as glifosinas, por esse efeito de jogar a glicose para fora, ela pode até ajudar um pouco a perda de peso, apesar de que não são medicações que a gente observa muita perda de peso, às vezes até acontece, mas não é muito. E elas diminuem a insulina também. Aí que é o diferencial dela. Como você está jogando glicose para fora do sistema, isso diminui a insulina também. E ao diminuir a insulina, você também está tratando resistência à insulina. Então, é por isso que essas medicações conseguiram diminuir risco cardiovascular, pelo mecanismo de ação delas. As outras medicações, a outra classe de antidiabéticos que diminui o risco cardiovascular são as famosas aí canetas para emagrecer, né? Que são
os análogos de GLP-1, os agonistas de GLP-1. Então, são medicações, aí a gente tem nome comercial, Ozempic, Rybelsus, que é via oral, a gente tem, mas é caríssimo, né? Então, são aquelas medicações que agora estão sendo muito utilizadas porque foram liberadas para o tratamento da obesidade, mesmo em pacientes que não têm diabetes, né? Então, a princípio, foram medicações que foram lançadas para tratar o diabetes, mas depois se observou que os pacientes diabéticos que usavam perdiam muito peso. E aí falou assim, bom, essa medicação deve ser interessante para tratar a obesidade. E, de fato, foi o que aconteceu. Hoje, a maioria das pessoas que toma não é nem para tratar o diabetes, é para tratar a obesidade. Né? Por isso que está vendendo tanto, apesar de ser caro, e que chegou até a faltar nas farmácias essas medicações. Então, por que essa medicação diminui o risco cardiovascular? Porque a pessoa perde peso. Então, você vê, toda vez que a gente perde muito peso, a gente perde gordura visceral. Não dá para você perder muito peso sem perder gordura visceral. Vai acontecer. O nosso corpo é inteligente nesse sentido. Né? Se você está emagrecendo, né, eu estou falando de perda de gordura, não estou falando de perda de peso, perda de massa magra, nada disso. Então, emagrecer é perder gordura. Se você emagreceu muito, você perdeu gordura visceral, obrigatoriamente. Né? Porque o corpo é inteligente, ele sabe que aquela gordura visceral não é boa, então ele tenta, quando você está emagrecendo, ele tenta se livrar daquilo também. E aí, ao perder gordura visceral, você diminui o risco cardiovascular, porque justamente a gordura visceral que secreta um monte de coisas na nossa circulação. Então, mediadores inflamatórios, essas substâncias que vão interferir no sistema de coagulação, vasoconstritores. Então, quando você perde gordura visceral, você diminui o risco cardiovascular, seja com remédio ou seja com dieta, né? Ou seja com bariátrica. Então, fez bariátrica, emagreceu um monte, diminuiu o risco cardiovascular. Por quê? Porque perdeu gordura visceral. Então, qualquer método que você utiliza que a pessoa perca a gordura visceral, vai estar diminuindo o risco cardiovascular. Então, essas duas classes de medicações que hoje a gente tem aí, com certeza diminui o risco cardiovascular. Então, as glifosinas e os análogos de GLP-1. Aí perguntaram aqui, muita gente perguntou da metformina. Mas e a metformina? Né? Porque é uma droga que é uma das que a gente mais usa, né? E, de fato, a metformina é uma droga, apesar de ser hoje até de graça, né, no Sistema Único de Saúde, é uma droga excelente. A metformina é excelente. Tem alguns estudos que mostram algum efeito ali de diminuição de risco cardiovascular, mas é bem menor do que essas outras que eu comentei, tá? É um efeito modesto, vamos dizer assim. Mas a metformina é uma medicação excelente. Isso não está em discussão, tá? Então, por isso que hoje a gente utiliza, ainda é uma das medicações que a gente mais utiliza no tratamento do diabetes tipo 2, pelo fato dela ser barata, tem poucos efeitos colaterais e bem tolerada, não, o risco de hipoglicemia é muito baixo. Então, a metformina, sim, é um bom remédio. Né? Mas aí a gente tem várias outras classes de antidiabéticos orais que a gente utiliza, mas que tem efeito neutro. Ela só diminui a glicemia, mas como a pessoa não perde peso, não diminui a insulina, ela continua com a banheira cheia, né? E aí não diminui o risco cardiovascular. Então, e a insulina, né? A insulina derruba a glicemia da pessoa quando a pessoa começa a usar a insulina. Mas o que acontece com a maioria das pessoas que começam a usar a insulina? Engorda, ganha peso. Então, por isso que as insulinas, a NPH regular, essas que também são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, a maioria dos estudos mostra que não diminui o risco cardiovascular, pode até aumentar dependendo do caso. Tem algumas insulinas mais modernas, que são aquelas insulinas Lantus, umas insulinas de efeito prolongado, que essas são mais neutras, né? Você consegue insulinizar o paciente sem aumentar o risco cardiovascular, né? Mas, assim, de classes que diminuem mesmo, são essas duas primeiras que eu falei, essas são as consenso de que diminui o risco cardiovascular, só que são drogas um pouco caras. Né? Perfeito. Agora, saindo aqui das drogas, né, nós temos uma forma de tratar o diabetes não farmacológica, né, que é o assunto. Aliás, eu sou uma nutricionista. Então, vamos falar de alimentação, de dieta, né, gente, no dia do Nutri, que olha que presente que eu trouxe para vocês. Conhecimento, minha gente. Olha, com cardiologista aí sobre os remédios, que legal. Agora, doutor Ricardo, a gente falou dos inibidores do SGLT2, nós temos uma dieta que tem resultados semelhantes, não é verdade?
E dieta de baixo carboidratos, né? Para quem está aqui na live, alimentação, exatamente. Me admira ainda, né? Ver, por exemplo, como que eu posso falar? Alguns profissionais ainda se oporem, ainda não indicarem. Ou seja, apesar de ser uma dieta que tem um efeito muito semelhante a essas drogas de alto custo, e a comida, digamos assim, algo simples comprado na feira, no açougue, mas é pouco indicado, né? Essa é a grande verdade. Então, por que será? Será que é o medo da gordura? O pessoal tem medo de comer a gordura saturada natural presente nos alimentos. Vamos entrar então no assunto aqui mais estreito. E aí, toda gordura saturada faz mal, doutor Ricardo? Não, então, você já me conhece, sabe que a minha opinião sobre isso daí, né? Então, essa questão da gordura saturada é uma briga sem fim, né? E veja, engraçado que você está comentando essa questão da dieta, né? No diabetes, a gente está falando aqui de diminuir risco cardiovascular, de controle da doença. E esse fim de semana agora que passou, a gente teve um dos maiores congressos de cardiologia do mundo, que é o congresso do ESC, né? Da Sociedade Europeia de Cardiologia, que aconteceu lá na Europa, claro. E nesse congresso, todo congresso eles atualizam as diretrizes. E tem uma diretriz da cardiologia que é condutas no paciente diabético para diminuir o risco cardiovascular. E aí saiu esse guideline, então foi atualizado. É um guideline que tem mais de 30 páginas de guideline. Então, claro que fala de remédio, fala de um monte de coisa. Mas dos capítulos lá do guideline é a dieta, né? Então, orientações dietéticas no paciente diabético visando a diminuição do risco cardiovascular. Sabe qual o tamanho da... Tem 2 parágrafos, não dá nem meia página. Então são 30 páginas de diretriz, não tem nem meia página falando de dieta. E é uma diretriz de orientações para diminuir o risco cardiovascular em diabéticos. Então você vê como a dieta, assim, a importância da dieta é menosprezada, né? Estou falando de uma diretriz de cardiologia, né? Então, assim, é triste. E aí você tem lá, só tem uma recomendação. A recomendação da diretriz é dieta mediterrânea ou dieta plant-based, rica em gordura não saturada. Então, veja, só tem essa orientação. É a única recomendação classe 1, dieta mediterrânea ou plant-based. Aí você para pensar, dieta plant-based para um paciente diabético. Aí você vai diminuir o risco cardiovascular? Por quê? Porque não tem gordura, né? A dieta plant-based. Então, se não tem gordura, vai ser bom para o diabetes. Aí, quando você para pensar, quer dizer, não faz sentido nenhum. Ó. Então, assim, na dieta a gente sabe aqui, né? A gente tem os macronutrientes, a gordura, proteína, né, e os carboidratos. E a gente sabe que uma coisa que não se discute, que é consenso, é que a proteína é dos macronutrientes mais importantes da dieta. Então, todo mundo precisa comer uma quantidade mínima de proteína, porque ela tem função estrutural, nosso corpo precisa dos aminoácidos para fazer um monte de coisa, senão o corpo não funciona, né, sem aminoácidos, sem proteína. Aí tudo bem, minha dieta é a base de plantas, plant-based. Aí o que eu vou comer de proteína? Quais são? Esses dias eu até fiz eu fui lá naquele chat GPT da inteligência artificial e perguntei para ele quais são as melhores fontes de proteína vegetal. Aí ele pôs lá feijão, lentilha, tofu, né? Então, aí eu falei assim, quais dessas fontes de proteína vegetal não tem amido? Aí ele escreveu nozes. Você percebe? Todas as fontes de proteína vegetal têm amido. E para você consumir um monte de proteína, se você só come uma dieta plant-based, você vai ter que comer um monte de amido. Agora, para um diabético, é interessante comer um monte de amido? Vai ajudar ele a controlar a doença? É óbvio que não. Então, como é que você fala? Uma diretriz fala para um paciente diabético que uma dieta plant-based é boa para ele diminuir o risco cardiovascular. Sendo que se você fizer isso, ele não vai conseguir nem controlar a glicemia dele. Então, não faz sentido, você percebe? Não faz sentido nenhum. Então, claro que se você for um vegetariano que come ovos, laticínios, né, ovo lacto vegetariano, aí você vai conseguir comer proteínas dessas fontes de origem animal, né? Que aí já fica um pouco mais fácil de fazer. Então, assim, as diretrizes, essa diretriz, por exemplo, não cita a dieta de baixo carboidrato.
ela fala, obviamente, aquilo que todo mundo fala, que o diabético não deveria comer carboidratos refinados, como açúcar. É, então, assim, mas isso aí é chover no molhado, né? Todo mundo sabe que o diabético não pode comer doce. Né? Todo mundo sabe que você vai falar para o diabético não tomar 2 litros de Coca-Cola. Isso é óbvio, né? Mas a dieta com restrição de carboidrato não é nem citada em diretriz de cardiologia, às vezes. Né? Nas diretrizes de diabetes já entraram. Mas essa diretriz, por exemplo, acabou de sair, não tem uma linha sobre dieta de baixo carboidrato. Com tanta evidência científica que a gente tem, e a cardiologia ainda fica nessa história. Por que eles não citam? Porque tem gordura. Né? Quer dizer, se é uma dieta de baixo carboidrato, da onde está vindo a maior parte das calorias da dieta? É da gordura. Né? Só que são fontes boas de gordura. É igual a Josi falou, toda a gordura saturada faz mal? Olha, a gordura saturada dos alimentos in natura, a gente já tem também uma vasta evidência de literatura científica mostrando que não é aquele problema que a gente imaginava no passado. Né? Então, se você consumir ali laticínios integrais, carnes não processadas, que são fontes de gordura saturada, mas tem outras gorduras também, né? Não é só gordura saturada. Inclusive, a maior parte da gordura da carne nem é saturada, a maioria das vezes é a mono, né? Monoinsaturada. Então, tem muita confusão a respeito disso, mas o fato é que, infelizmente, hoje as diretrizes ainda continuam batendo nessa tecla da limitação da gordura saturada e, às vezes, até esquece do mais importante, que é justamente o controle da glicemia. Então, é igual assim, a gente está falando aqui de diminuir o risco cardiovascular de um paciente diabético. Qual seria a melhor forma de eu diminuir, melhor de todas, para diminuir o risco cardiovascular de um diabético? Se ele deixar de ser diabético, né? Essa é a melhor forma de eu diminuir o risco cardiovascular dele. Ele deixar de ser diabético, né? Não tem como ser melhor que isso. Isso aí Ô, Ricardo, vai diminuir o risco cardiovascular dele. E como que vai conseguir fazer isso? Uma dieta plant-based? Não. Vai conseguir isso com uma dieta com restrição de carboidrato, de forma que ele perca peso. Então, assim, não, mas eu vou dar essa dieta aqui e o LDL dele vai ficar mais baixo. Tudo bem, mas ele continua sendo diabético, mas está com o LDL baixo. Né? Porque isso é o que importa, entendeu? Ó, o seu diabetes não está muito bom, você vai ter que tomar mais remédio, mas seu LDL está baixo. Então, o raciocínio, às vezes, é esse. Né? E hoje a gente sabe que não. Né? Então, com uma dieta de baixo carboidrato, muitos pacientes até deixam de ser diabéticos. Aí, não, mas o LDL subiu um pouquinho. Ele deixou de ser diabético, né? O risco cardiovascular dele diminuiu. Né? Então, as pessoas ficam, igual o doutor Souto fala, a gente tem que tirar o óculos do LDL. Né? é. E falando, rapidinho, voltando lá atrás, né? Imagina só o paciente diabético chegando aqui no meu consultório e eu falando para ele comer proteína do arroz, do milho ou da aveia. Não falei isso com uma live contigo, mas eu tenho uma paciente, uma idosa, 40 anos de diabética, que a endócrino mandava ela comer aveia, que era fonte de proteína. E a mulher, ó, glicada de 13 ponto alguma coisa, Ricardo. Glicose bem alta, tá? 400. Eu já falei isso aqui em outras lives. A gente fez low carb 3 meses e a glicada foi para 6,5. Tô louca para repetir de novo, ó. De 13, a filha dela não, nem sabia que era possível, porque 40 anos de diabetes. Aí você começa a olhar, assim, perceber que realmente as diretrizes precisam, né, de uma atualização aí o mais breve possível, porque o paciente ele fica muito confuso, né? Veja, tem a gente aqui falando que a melhor opção seria uma dieta de baixo carboidratos, e aí tem vários outros profissionais dizendo que tem que comer 3 em 3 horas, que não pode deixar de comer arroz, que é perigoso deixar de comer arroz, que aveia, anteontem teve um comentário aí, uma senhora falou que toma insulina 3 vezes ao dia e a médica orientou que deve comer aveia quanto mais vezes no dia ela puder. Então é uma loucura que a gente está vendo com o diabético. O diabetes é uma doença que mais amputa, que mais cega, que mais causa doenças cardiovasculares. Então, realmente, gente, vocês não têm culpa de ficarem perdidos. Eu vi a pessoa que é melhor morrer, né? A pessoa ficar revoltada, mas é um desencontro de informações muito grande, né? Teve alguém que comentou ali, ó, infartar com LDL baixo. E é exatamente isso. E uma coisa legal, que teve uma pessoa que perguntou assim, mas a dieta de baixo carboidrato não faz subir o colesterol? Aquele medicamento que o doutor Ricardo falou,
O inibidor do SGLT2 também sobe um pouquinho, mas o medicamento reduz risco cardiovascular, gente. Você quer falar sobre Exatamente. a É, diferença? Ou seja, com é, remédio pode, com a dieta não. exatamente. Então, é isso que a Josi falou, né? As glifosinas, tem estudos mostrando que elas podem até aumentar um pouco o LDL, né? Em torno de 10% às vezes. Então, mesmo aumentando o LDL, o risco cardiovascular diminui. Mas você fala, mas como é que pode aumentar o LDL e diminuir o risco cardiovascular? Porque hoje a gente conhece muito mais sobre a questão do colesterol, inclusive do LDL, e a gente sabe que tem tipos de LDL. Né? Então você tem LDL com padrões mais heterogênicos e menos heterogênicos. Então que é o que a gente chama da dislipidemia heterogênica. Então, no diabético é muito comum, inclusive, o diabético ter esse tipo de dislipidemia. Né? O diabético, o paciente com síndrome metabólica, que é aquela tríade do perfil lipídico, que é o triglicérides alto, HDL baixo, e aí o LDL não necessariamente precisa estar alto. Então, quando o seu triglicérides está... Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo típico de paciente diabético descontrolado que chega no consultório. Triglicérides de 250, HDL de 30. Quantas vezes a gente vê isso no consultório? Triglicérides 200 e tanto, HDL de 30. Se o paciente está com esse triglicérides, esse HDL, eu não preciso nem ver o LDL dele. Porque, independente do valor que está o LDL, eu sei que a maior parte desse LDL é do padrão heterogênico. Então, mesmo que ele esteja não muito alto, vai dar problema, tá? Porque é o tipo do LDL. Então, esse LDL heterogênico, LDL pequeno e denso, ele entra ali na parede da artéria com mais facilidade, ele fica mais tempo na circulação, porque ele tem menos afinidade com os receptores de LDL do fígado, então fica circulando, aí fica circulando oxida, aí ele entra na parede da artéria. Então, o padrão do LDL importa. Então, é o que a pessoa falou, infarta com LDL baixo. Geralmente, com esses pacientes que infartam com LDL baixo, você vai lá olhar o triglicérides está alterado, o HDL está alterado. Então, por quê? Porque não tratou o que precisava, né? Que é justamente a resistência à insulina. Então, ela falou assim, mas a dieta de baixo carboidrato não vai aumentar o colesterol? Às vezes até aumenta um pouco. Mas veja, se eu sair de um perfil lipídico desse que eu acabei de falar, e eu normalizo o triglicérides e o HDL fica alto, mesmo que o LDL suba um pouco, o risco cardiovascular diminui, porque eu corrigi a tríade do perfil lipídico. E aí o LDL até subiu um pouco, mas eu sei que agora ele é um padrão menos heterogênico. Né? Então você, com um padrão dietético, você corrigiu os três, né? Corrigiu o triglicérides, corrigiu o HDL, corrigiu glicemia. Né? Então, mas o LDL subiu um pouquinho. Tudo bem, mas tudo o resto melhorou. Né? Então é isso que a gente fala, né? É nessa tecla que a gente bate. Né? Então, se a pessoa só olha o LDL, aí às vezes ela vai ficar preocupada. Mas você tem que olhar tudo, né? Que tem que olhar o contexto, né? O contexto de saúde metabólica. Então, se eu estou melhorando a inflamação, diminuindo o triglicérides, aumentando o HDL, melhorando a glicemia, mesmo que o LDL suba um pouco, o risco cardiovascular diminui, né? A pessoa está emagrecendo. Então, assim, você tem que olhar o conjunto da obra, não só o LDL. Perfeito. E no contexto, por exemplo, de uma dieta de baixo carboidrato, a gente está focando em tratar quem? A resistência insulínica, né? A síndrome metabólica, que são os maiores fatores de risco para doenças cardiovasculares. Né? Então, Exatamente. viu, pessoal? Vocês não precisam ter medo da carne vermelha, entendeu? Não vamos fazer um comentário polêmico. Carne vermelha é muito mais saudável que aveia para quem tem diabetes. Aveia, alguém até falou que a aveia não é comida para diabéticos, gente, certo? Então, vocês vão buscar informação onde realmente vai ajudar. Alguém perguntou antes, né, se o diabetes tipo 2 é uma doença que dá para reverter. A gente fala sobre a remissão muito, né, doutor Ricardo? Eu tenho bastante pacientes que a gente consegue a remissão, não é cura, nós não estamos falando aqui de cura de algo milagroso, né? Porque realmente a remissão é diferente de cura, tá, pessoal? Agora é possível, você também tenho certeza, quer compartilhar um caso aí, uma experiência? Não, então, a remissão do diabetes quando o paciente já, né, ele chega com os níveis de hemoglobina glicada ou glicemia ali na faixa de diagnóstico de diabetes já, e você consegue reverter, né, diminuir a glicada dele para níveis ou de pré-diabetes ou de normalidade,
E tem alguns lugares que consideram que se ele estiver tomando apenas a metformina, né, e você conseguir com a dieta mais a metformina, quer dizer, apenas uma classe de medicação, eles até consideram como remissão isso daí, né, desde que a glicada esteja ali em níveis considerados bons, né? Então, e quando que acontece a remissão? A pessoa precisa perder gordura visceral. Então, isso é a primeira coisa. Né? Para você colocar um diabetes tipo 2 em remissão, você precisa necessariamente perder gordura visceral. Por quê? Porque a fisiopatologia da doença tem a ver com o acúmulo de gordura visceral. Né? O acúmulo de gordura visceral é o que vai causar a resistência à insulina, em primeiro lugar, e aí depois tem aquele ciclo vicioso. Então, para você quebrar esse ciclo vicioso e colocar a doença em remissão, você precisa obrigatoriamente perder gordura visceral. Como a dieta de baixo carboidrato é uma dieta onde as pessoas têm mais facilidade de perder peso, porque é uma dieta que promove muita saciedade, né? Então a pessoa tem menos fome, ela acaba ingerindo menos calorias por esse efeito da saciedade. E aí, ao comer menos, ela acaba perdendo peso. Ao perder peso, ela tem a possibilidade de colocar o diabetes em remissão. Todo diabético pode colocar a doença em remissão com low carb? Não, depende de uma série de fatores, né? O tempo de doença é um deles, né? Então, diabetes de muitos anos de doença, às vezes as células beta-pancreáticas já perderam ali aquela reserva, né? Você já não tem mais uma reserva no pâncreas, né, para produzir a insulina, e aí a doença já está tão avançada que mesmo você corrigindo a dieta, você não consegue colocar a doença em remissão. Mas você vai conseguir um melhor controle da glicemia e o paciente vai conseguir usar menos remédio. Então, benefício sempre existe. Ainda que você não coloque a doença em remissão, você certamente vai diminuir o risco cardiovascular, vai usar menos remédio, vai melhorar a pressão. Muitas vezes a pressão também melhora, né, quando a gente começa a fazer dieta de baixo carboidrato. Então, benefícios sempre a pessoa vai ter. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto uma pergunta que era legal a gente responder. Vou aqui para. A gente combinou que seria 1 hora, não foi? Olha, a hora já passou. Pessoal, quem tá gostando? Ei, vamos lá, quem tá gostando? Deixa eu pegar aqui da caixinha. Alguém perguntou justamente isso. O controle do peso diminui o risco cardiovascular. E aí isso é até legal, né? Porque eu vi uma pessoa falando aqui, mas eu não sou gorda. E, gente, assim, a questão é a gordura visceral. Tem gente que não é que você tem que estar obeso, é que você tem um limiar pessoal de gordura baixo. E aí, como você não tem, como eu posso falar? Tem gente que não tem como engordar. Então você acaba estocando gordura onde você não deveria, no fígado, na verdade, no pâncreas, no coração, e aí você acaba desenvolvendo diabetes. Ou seja, tem que, ainda assim, como o doutor Ricardo falou, perder a gordura visceral. Quer Uhum. complementar? Pode falar, doutor. Não, não, é isso mesmo, porque às vezes o paciente só tem aumento da circunferência abdominal. E essa questão do limiar pessoal de gordura corporal, na verdade, é um azar, né? É um azar genético, né? Então, são pessoas que realmente não conseguem engordar sem ficar doentes. Então, a pessoa, pouquinho de peso que ela ganha, ela já começa a ter síndrome metabólica, diabetes. Então, realmente é uma desvantagem, né? Uma desvantagem que a pessoa tem do ponto de vista genético, né? Tem algumas pessoas que conseguem ganhar bastante peso sem ficarem doentes, porque acumulam pouca gordura visceral, acumulam bastante gordura no subcutâneo e pouca gordura visceral. E tem pessoas que é o contrário. A pessoa engorda um pouquinho que ela engorda, ela já os exames de sangue já começam a alterar. É porque, infelizmente, ela tem esse limiar pessoal de gordura corporal baixo. E aí a pessoa fala, poxa, mas meu IMC é normal, eu já estou doente. É porque, infelizmente, você está acumulando gordura visceral. Tenho diabetes e pressão alta. Aumenta muito mais o risco? Assim, quanto mais fatores de risco você vai agregando, maior o risco cardiovascular. Tanto é que na prática clínica do cardiologista, a gente usa scores de risco cardiovascular. O que esses scores de risco levam em conta? Então a gente pega lá, são programas, né? Você entra lá no programa e aí você coloca lá a idade do paciente, o sexo, se ele tem histórico familiar de doença coronariana, né? Se ele tem hipertensão, se ele tem diabetes, se ele fuma. Então você vai colocando, você vai preenchendo lá
e aí, ao final, quando você preenche tudo, o programa dá para você, ó, o risco desse paciente ter uma doença coronariana nos próximos 10 anos é 10%. Então, aí é o risco alto. Então, a gente até utiliza esses scores de risco para decidir sobre o uso de estatina, por exemplo. Então, uma das coisas que eu falei hoje, na hora quando eu falei da live, eu falei, será que todo diabético precisa usar estatina? Isso é uma dúvida comum. Na verdade, é assim, como eu disse, o diabético, pelo fato de ele ter esse risco cardiovascular mais elevado, a gente acaba sendo mais rigoroso com o controle dos outros fatores de risco, inclusive do colesterol. Né? Então, se é um diabético que tem esse padrão de perfil lipídico que eu falei, aterogênico, né? Então, ele está com triglicérides alto, está com HDL baixo e está com a glicada de 9. Pô, se eu, PCR alterado. Se eu deixar esse paciente com LDL alto, eu estou colaborando com a doença. Então, a gente fala do colesterol, de todas as coisas a respeito do colesterol, mas em determinadas situações, se eu deixar o colesterol alto, eu estou aumentando o risco do paciente. Porque eu sei que nessa situação, a maior parte do colesterol desse paciente é do tipo aterogênico. Então, eu não posso deixar alto. Então, nessa situação, triglicérides alto, HDL baixo, glicada alta, marcador de inflamação alterado, eu vou usar estatina. Tem vários estudos mostrando que nessa situação que eu acabei de descrever, a estatina vai diminuir o risco? Vai. Então, por isso que o cardiologista vai usar esses scores de risco para decidir se o paciente vai se beneficiar ou não do remédio. Mas essa avaliação não inclui apenas o valor do LDL. Isso é uma confusão que as pessoas fazem. Ah, como é que o cardiologista vai decidir se o diabético precisa tomar ou não estatina? Ele vai só olhar o valor do LDL, abre lá o exame, o LDL está X, então precisa tomar. Não, esse é o jeito errado de você decidir. Né? O jeito certo é você levar em consideração todos os fatores de risco do paciente e verificar se o risco dele é tão alto a ponto de valer a pena dele tomar ou não o remédio. Perfeito. A Marta falou, gordura saturada é a gordura do bife? Tem no bife, mas também a gente tem que pensar, gente, que tem a gordura saturada boa e a ruim. Porque assim, tem gordura saturada no ovo, mas também tem gordura saturada na Nutella. Também vai ter gordura saturada no sorvete. Então, esse tipo de gordura saturada do sorvete que você encontra no biscoito recheado, na Nutella, essa é problemática. Entende? É diferente da gordura saturada que nós vamos encontrar na carne vermelha, no ovo, na própria manteiga, não é, doutor Ricardo? O que você diz? É isso mesmo. Então, o que a Josi está falando é aquele conceito que a gente chama de matriz alimentar. Né? Então, depende da matriz alimentar. Então, os estudos que a gente tem, até dentro da cardiologia, em periódicos da cardiologia, defendendo a gordura saturada, eles falam assim: bom, você pode consumir gordura saturada desde que seja dentro de uma matriz alimentar adequada. Né? Então, a Josi deu um exemplo perfeito aí, Nutella. Nutella tem gordura saturada, mas você acha que se eu comer. Minha principal fonte de gordura saturada da alimentação é Nutella, sorvete e fast food. É óbvio que isso não vai me fazer bem, né? Então, sim, depende de qual a fonte de gordura saturada da sua dieta. Se for dentro de uma matriz alimentar adequada, aí tudo bem. Né? E às vezes a gente esquece que até alimentos que todo mundo sabe que são considerados saudáveis têm gordura saturada, como o azeite. Né? A gente sempre gosta de dar o exemplo do azeite. O azeite tem gordura saturada. Né? E o azeite faz mal? Não, o azeite não faz mal. Né? Todo mundo sabe que não. Né? Então, a gente encontra gordura saturada em vários alimentos que são sabidamente saudáveis. Agora, a carne ganhou esse rótulo aí, que é difícil da gente conseguir convencer as pessoas de que carne não faz mal, né? Porque ficou se demonizando por tanto tempo isso. É igual o ovo, né? Quem aqui, as pessoas que são um pouco mais velhas, que talvez estejam assistindo, se lembram. O ovo foi demonizado durante muitos anos. Na minha época de residência, já faz quase 20 anos isso, quando eu fiz a residência de cardiologia, eu entregava um papelzinho para os pacientes falando que podia comer até 3 ovos por semana. Por semana, não é por dia, não. Você pode comer até 3 ovos por semana. Por quê? Porque o ovo tem colesterol, tem gordura. Então a gente já chegou a fazer isso no passado. E hoje a gente sabe que isso é totalmente absurdo. Se foi um erro grosseiro. Né? Então, a mesma coisa acontece com a carne. Então, até hoje, se crucifica a carne por causa dela ter gordura saturada. Então,
Muito disso é por causa dos estudos observacionais, estudos de epidemiologia nutricional, onde eles acabam misturando uma pessoa que come salsicha com a outra que come um bife, e as duas entram no meio balaio, no mesmo balaio. Esses aqui comem carne, e aí eles têm mais problema. Né? Mas a gente tem que diferenciar as coisas. Né? Então, a matriz alimentar, né, no fundo é isso, a matriz alimentar é o mais importante. Comida de verdade, que a gente sempre brinca, né? Comida de verdade. Olha que a Maria falou, meu médico coração, só um por semana. Ainda tem gente que recomenda, né? Comer só um ovo por Meu semana. Deus do céu. Ou então fala que carne vermelha, aí, ó, só pode um ovo por semana, só pode carne vermelha da palma da mão e também tem que ser no máximo uma vez por semana, não pode comer peixes gordos, não pode comer. Aí sobra o que é pro diabético comer, minha gente? Amido. Amido puro, carboidratos. Aí como é que controla o diabetes? Não controla. Como é que reverte o diabetes? Não tem como colocar o diabetes em remissão. Comendo arroz o tempo inteiro. É bom que o pessoal entenda, doutor Ricardo, que, por exemplo, os grãos, eles podem ser interessantes para a dieta de algumas pessoas, mas o diabético não. Então, assim, aquela alimentação, vamos pegar um exemplo, batata doce. É um alimento que é saudável, mas para quem? Então, uma dieta de prevenção, ela não vai dar certo se eu aplicar para quem já está doente. É que o diabético, ele tem que entender que ele já está doente, já está muito inflamado, tem uma glicotoxicidade no seu corpo, então se a Nutri pede para você comer metade do prato com batata, com arroz, com feijão e um bife da palma da mão, isso é um problema, não é a comida que é ruim, é o seu corpo que perdeu a capacidade de processar, de metabolizar esse alimento de forma adequada. Sim. E a gente, claro, né, Josi, a gente tem que respeitar as individualidades. Então, por exemplo, um paciente procura a Josi. Aí ela passa lá o cardápio para o paciente. Depois de um tempo ele volta com colesterol de 500. Bom, aí ela vai fazer as adequações. Então, olha, então, por isso que assim, a mesma dieta não vai servir igualmente para todas as pessoas. Por quê? Porque nosso corpo é diferente. Cada um tem, a gente tem a nossa genética. Então, às vezes, a gente tem diferenças, né? Então, você passa a mesma dieta para dois pacientes e a resposta pode ser diferente também. Esses dias eu estava comentando num post meu, eu falei, a pessoa às vezes tem uma deficiência de determinada enzima e ela não consegue metabolizar a gordura saturada de uma maneira adequada, de maneira normal. E aí essa pessoa, quando ela aumenta muito a gordura saturada na dieta, ela tem uma resposta inadequada. Ótimo, aí você vai lá e adequa. Então, assim, para isso que serve as adequações, o nutricionista. Então, a pessoa vai lá e vai fazer adequações. Mas essas adequações vai ser sempre dentro de uma matriz alimentar adequada. Né? Então, igual a Josi falou agora, batata doce é um alimento saudável, só que depende da pessoa. É isso que a gente está falando. Para uma pessoa, ela vai poder colocar ali no cardápio e para outra vai ter que ter mais restrição, né? Um pouco mais de cuidado. Então, isso aí vai variar de uma pessoa para pessoa, não é aquele carimbão da todo mundo faz low carb igual e está tudo certo. Não, a gente vai adequando conforme as necessidades. Né? O lance que alguém perguntou, feijão pode, a mesma coisa, pessoal. Então, eu tô literalmente, doutor Ricardo, com um paciente agora com uma glicada de quase 14, tá? Ele é recém-diagnosticado. E glicemia, eu peguei 600, agora que eu cheguei a 230. Eu não vou pôr feijão na dieta dele. Então, pessoal, é realmente ter essa questão da individualidade. Aqui, às vezes, desculpa, é porque assim, o pessoal acha que você alimentos, a gente pode simplesmente jogar uma lista que dá para todo mundo. Gente, não dá para todo mundo a lista. A dieta é individual. Todo mundo que consulta comigo, por exemplo, eu faço um cardápio individualizado. Então, não tem como. Agora, por exemplo, eu promovi a Semana do Combate à Diabetes, abri um grupo para tratar o pessoal em grupo, e aí lá eu vou passar 3 modelos de cardápio diferentes, depois para analisar o perfil do grupo que está comigo. Mas não é simplesmente aquela história que você falou, né? Por ser alimentos, é só comida, acaba sendo menosprezado, né? Infelizmente. Eu tenho um risco aí de hipoglicemia, né? Dependendo do remédio que a pessoa toma, de insulina. Né? Então, quando não há reserva pancreática de cetoacidose, dependendo do tipo de medicamento que a pessoa está tomando. Então, é todo um critério, né? Que tanto o doutor Ricardo vai utilizar para passar o medicamento e eu, pessoal, para indicar uma dieta para vocês. Não é só chega e dá, não. Assim seria fácil, né? Pega na internet e tudo resolve.
Vamos responder a última para a gente encerrar, porque eu gosto de honrar a minha palavra com o tempo. Não, vamos responder algumas Ah, perguntas aqui, senão, né, o pessoal mandou. bora então. Bora então, deixa eu abrir aqui. Olha, eu tô aqui à sua disposição. Vamos lá. Essa aqui da Adriana. Adriana, nossa seguidora, eu acho que ela segue a gente, ó, é a que mais interage. Quais os riscos de quem usa as estatinas mesmo com índices baixos? Eu acho que ela quis perguntar o efeito colateral da estatina. Será que é isso? Será que a Adriana está por aí ainda? Tá por aí, Mas, Adriana? Fica aí a sua pergunta. e será que ela quis dizer riscos da estatina, do uso de estatina? Eu acho que ela deve estar perguntando isso. Não sei se eu entendi direito a pergunta, né? Consegue ler? Opa, minha filha, a sua pergunta é muito grande. Deixa eu ler. Faço low carb e meu colesterol total está acima de 200, apesar dos triglicerídeos de 40 e HDL de 60. E baixo risco cardiovascular foi prescrito, estariam para mim. A única médica que fez uso do score e verificou meu baixo risco foi minha ginecologia. Ah, entendi. Ela está contando a história dela. Não é uma. Isso. Deixa eu Isso ver. aí é aquele caso que eu falei, né, José? Assim, ela tem um padrão de perfil lipídico que tá me dizendo que o LDL dela é do padrão menos heterogênico. Por quê? Porque ela tem o triglicérides baixo, porque ela tem o HDL alto. Então, você só falar que o colesterol total está acima de 200 não quer dizer nada nesse Sim, caso, né? sim. Porque como o triglicérides está normal e o HDL está ótimo, o LDL provavelmente é do padrão A, que é o menos heterogêneo. Então aí a gente pode ser mais permissivo, né? Claro que sim. É como eu sempre falo aqui quando me perguntam na caixinha, o risco cardiovascular não é só o perfil lipídico é uma das coisas que a gente avalia. Então eu falo assim, será que eu tenho indicação de usar estatina? Eu não sei, porque eu estou olhando só o perfil lipídico. Aí eu vou conversar com a pessoa e eu vejo que ela fuma 2 maços de cigarro por dia e está com a pressão 16 por 9. Então, meu perfil lipídico está ótimo. Bom, mas o risco cardiovascular é alto. Então, assim, depende do resto também, né? Então, o perfil lipídico é uma das coisas que a gente avalia, né? Mas, avaliando só o perfil lipídico, parece ser um padrão ali menos problemático. Essa aqui perguntou a Tri. Em low carb, 6 meses, colesterol quase dobrou quanto, né? Onde está o erro? Triglicerídeos 50 e insulina. Antes de passar para você, eu vou falar o seguinte, né? Porque, Dri, você fez low carb acompanhada? Você pegou da internet? Você pegou a low carb de uma amiga? Porque quando você faz low carb com um profissional, isso acontece. Eu, por exemplo, eu observo meus pacientes. O que está errado ali, eu já vou logo consertando. Então, assim, o que está errado? Eu não conseguiria, tipo assim, falar. E você, doutor Ricardo, o que você avalia? Uma coisa que quem já me segue lá no meu perfil também já deve ter visto posts onde eu comento a questão dos hiperrespondedores. Então, existem pessoas com um fenótipo que a gente convencionou chamar de hiperrespondedor. São Sim. pessoas que, ao fazerem uma dieta de baixo carboidrato, e geralmente isso acontece depois que a pessoa já perdeu peso, e aí a insulina bem baixa, igual, pô, insulina de 1,8, insulina de 1,8 está bem baixa. Então, geralmente isso acontece com pessoas que estão com a insulina bem baixinha. Então, se a pessoa tem esse fenótipo respondedor e a insulina dela está baixinha, uma das coisas que a insulina baixa faz em quem tem esse fenótipo é diminuir os receptores de LDL no fígado, tal. E aí o LDL começa a subir, o colesterol começa a subir, mas nesse caso, de maneira exagerada. Aí a gente está falando de pessoas que vão chegar com colesterol de 500, tal. Por isso que a gente chama hiperrespondedor. Tá? Então são pessoas, não é qualquer elevação do colesterol. Meu colesterol total era 200, agora é 250. Isso daí não é hiperrespondedor. Então, hiperrespondedor é aquele que chega a colesterol de 400, 500, então bem alto mesmo. Né? Aí, nesse caso, a gente desconfia, fala assim, ó, provavelmente você tem esse fenótipo, e aí vai entrar as adequações, que é o que a gente está falando aqui. Aí está o papel do profissional que entende do assunto, né, que vai orientar para você as adequações corretas da sua dieta para que você reverta esse processo. E dá para fazer isso, revertendo só com dieta, sem precisar de remédio. Só que precisa ser alguém que entende do assunto, senão às vezes vai dar orientação errada. E é muito legal também, olha o que eu tenho corrigido em muitas pessoas. Às vezes a pessoa começa a fazer monocarb sozinha, não sei se foi o caso dela, né?
Mas, assim, come muita gordura, come gordura em excesso, não precisa, gente. Então, assim, nós estamos falando aqui que a gordura saturada é boa, mas não significa que você vai ter que sair comendo bacon no café da manhã, no almoço, no jantar. Então, assim, a dieta bem feita, bem calculada, eu até gosto de priorizar um que a gente chama de protocolo PE, né? Que é uma quantidade, por exemplo, de proteína maior que a soma das calorias de gorduras e carboidratos. Então, assim, não é de qualquer jeito. A gente pensa que fala em dieta low carb, não é só pegar, encher o café de óleo de coco. Eu já atendi pacientes que é assim, quanto mais gordura comer. Isso aí é um modelo de cetogênica bem diferente, né? Que não é para quem está querendo emagrecer. Sim. E pode subir mesmo, né? Ainda mais outra coisa, vou fazer low carb cetogênica, às vezes a pessoa já é magra, nem tem necessidade, ela poderia comer um pouquinho mais de carboidrato limpo, que tem o carboidrato limpo, né? E tem um carboidrato que é horrível. Não podemos comparar, por exemplo, uma banana com, vamos ver, gente, bolacha recheada, isso é diferente. Ou melhor, um carboidrato limpo, vamos de novo, bolacha recheada, tá ótimo pro sujo. Todo mundo entendeu, né? Ou pão francês, são um carboidrato limpo. Né? Então é É. sempre você fazer com acompanhamento, é uma dieta, né? Não exagerar. Gordura é boa, mas até água em excesso faz mal, verdade seja dita. Né? Uhum. O que mais aqui? Aqui, a gente já respondeu, agora deixa eu passar aqui. Controle de peso diminui o risco cardíaco? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente quando a pessoa que, então, assim, perder peso não é sinônimo de emagrecer, né? Sim. Então, emagrecer, conceitualmente, é perder gordura. Então, o nosso interesse é que a pessoa emagreça, né? Porque às vezes a pessoa perde peso, isso acontece muito nos idosos. Um idoso está perdendo peso, você vai ver, ele está perdendo massa muscular, está perdendo massa óssea, está ficando com osteoporose. E isso aí pesa, então aí o peso diminui também na balança. Só que é uma perda de peso não saudável, né? Então, às vezes, o idoso está ali, não faz mais exercício, só fica paradinho, aí começa a perder musculatura, começa a perder massa óssea, porque tanto a musculatura quanto a massa óssea dependem de atividade física. E aí, se o idoso começa a ficar muito parado, e aí ele começa a perder essas coisas e o peso pode até cair na balança, mas é uma perda de peso péssima, né, para a saúde. Então, a perda de peso vai diminuir o risco cardiovascular desde que você esteja perdendo gordura. Ou seja, emagrecer é diferente do que. Emagrecer. Viu, pessoal? Olha aqui, a Adriana voltou. Ela falou assim: ó, meu esposo já infartou, usa estatinas e acha que está seguro, mesmo fazendo uma péssima É, alimentação. Era só isso. esse é o erro comum, né? É o meio comum. É. Exato. Por favor, falem de ApoA e ApoB. Então, uma das formas da gente saber se a pessoa tem esse padrão de colesterol mais ou menos heterogêneo é dosando a ApoA e a ApoB. A ApoA e a ApoB são exames laboratoriais, né? Então, através desse exame, a gente consegue saber o número de partículas de lipoproteínas lá no sangue, né? Então, quando a gente fala no perfil lipídico convencional, vem lá colesterol, triglicéridos, HDL e LDL. Aquele valor, por exemplo, LDL de 120. O que quer dizer LDL de 120? Quer dizer que nas partículas de LDL estão transportando 120 miligramas por decilitro de colesterol. É a quantidade de colesterol que está sendo transportado por todas as partículas de LDL. Quando a gente dosa a ApoB está me dizendo o número de partículas. Então, quantas partículas estão na corrente sanguínea? Então, porque o número de partículas também importa, né? Então, se eu tenho poucas partículas, significa que a maior parte do meu LDL é grande. Se eu tenho muitas partículas, é um LDL pequeno e mais perigoso. Então, a ApoB ajuda a gente a entender o tipo de colesterol que a pessoa tem. Estou explicando de maneira bem simples aqui para não. Mas está perfeito, gente. Eu estou adorando, mas nós já passamos do horário de 10 minutos. E a gente, né? É porque eu tô cansada agora. A gente marca Vamos mais encerrar. uma vez para frente. Vamos marcar mais uma, porque é tão agradável conversar contigo. O pessoal gosta. É bom live assim, né? O pessoal entende o que você fala e eles ficam com a gente. Eu fico conversando, doutor Ricardo, eu fico de olho aqui no pessoal. Quando eles estão entendendo, o número vai subindo. Quando ninguém entende, começa a cair. Eu acho muito bom quando tem um profissional que fala a língua, né? Porque a gente não está aqui treinando médicos, nutricionistas. É gente, né, que precisa ter a informação básica, a linguagem tem que ser bem acessível. Eu quero te agradecer e pedir para você fazer as suas considerações finais aqui para o pessoal. O que, é que você quer, como cardiologista, falar, né, para o diabético aí, suas. Eu acho que, assim,
dentro do que a gente conversou aqui, né? Essa questão de diminuir o risco cardiovascular do diabetes. Então, a dieta é, sim, a gente não pode ser, ela precisa vir em primeiro lugar, né? Às vezes o paciente chega já com aquela ideia, não, eu quero saber qual remédio que eu vou tomar para melhorar, e muitas vezes a alimentação que está errada, né? Então, a primeira coisa que você tem que corrigir, pensando em diminuir o risco cardiovascular, é a dieta, né? O remédio vai ajudar? Pode ajudar, mas se a dieta estiver errada, o remédio, igual ela falou assim, meu marido está tomando statina e acha que vai se proteger. Muitas vezes não resolve nada, né? Então, a dieta sempre tem que vir em primeiro lugar. Por quê? Porque muitas vezes até quando a gente corrige a dieta e o paciente adere, você até vai suspender os remédios, né? Porque ele pode até colocar a doença em remissão. E como eu disse aqui no meio da live, a melhor maneira de você diminuir o risco cardiovascular do diabético é se ele deixar de ser diabético. Então, e a gente consegue fazendo isso, não é com remédio, é com a dieta, com mudança de hábitos, perda de peso, que aí inclui também, além da dieta, atividade física, outros hábitos, né? Mas a mudança de hábitos, de fato, assim, precisa ser a primeira coisa no sentido de diminuir o risco cardiovascular de alguém que tem diabetes. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, quem está aqui, se alguém quiser tratar a doença, né, com a Josi, é só clicar no link da bio. Você atende online, doutor Ricardo? Oi? Você atende online? Faz Atende, consulta online? claro, atende sim. Doutor Ricardo faz consulta online. Quem não E segue ele? a gente até tem alguns pacientes em comum, né, Josi? Isso, Então, exatamente. felizmente o atendimento online permite isso, né? Então, a pessoa acompanha com a Josi lá em Fortaleza e comigo aqui em São Paulo, né? Isso graças à internet, isso. E quem quiser, né, marcar consulta com ele, você já tem um card aqui de referência, tá? Que te deu bastante informação, né? Quanto a mim, é só clicar no link da bio. Quero te agradecer mais uma vez, viu, doutor Ricardo? Muito obrigada. Nada. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, pessoal. Tchau.